fotografia e cinema tem tudo a ver, né? Na verdade, o cinema nasceu da fotografia. O cinema é a fotografia em movimento. Na aula de hoje, a gente vai continuar nosso estudo de retratos. A gente vai estudar formas básicas de composição de retrato e vai aplicar isso no cinema, né? Como que o cinema incorporou essas formas básicas de composição de retrato para construir narrativas clássicas cinematográficas. Quando um diretor de cinema, por exemplo, escolhe um plano, escolhe uma distância, né? Ou seja, um tipo de enquadramento ali para narrar a sua história, né? Ou para narrar aquele trecho da história, ele tem uma intencionalidade. A gente já discutiu isso antes, né? Toda fotografia tem uma intencionalidade. Em retrato, o plano geral é um plano que você pega a pessoa por inteiro, né? Sem cortar nem os pés, nem a cabeça. Ele pode ser mais próximo ou mais afastado, né? Um objetivo narrativo do plano geral é você captar o entorno, né? O que está em torno da pessoa, você contextualizar o seu espectador com aquilo que está no entorno. O plano americano é um tipo de enquadramento e retrato que você enquadra a pessoa a partir da coxa, né? Entre o joelho e a cintura, quer dizer, na altura da coxa aí, né? É um plano muito interessante para você fazer enquadramento de pessoas interagindo, ou seja, mais de uma pessoa na sua fotografia. Há quem diga que o plano americano surgiu na época dos filmes western, né? Porque os diretores queriam enquadrar o seu personagem ali mostrando a arma. A gente vai ver uma cena agora de um filme clássico do Charlie Chaplin chamado O Grande Ditador, né? O filme é de 1939 e ele usa aí tanto o plano geral quanto o plano americano de uma forma genial. A gente vê que ele começa essa cena com um plano um pouquinho mais fechado do que o plano americano, né? Chega quase a ser um plano médio, mas logo evolui para um plano americano. E aí ele vai, com movimentos de câmera, mesclar entre o plano americano e o plano geral, né? Nessa cena, o Charlie Chaplin, o personagem, né, do Charlie Chaplin, que é um ditador na Europa, né, no início dos anos 40, tá dominando o globo ali, numa relação dele com o globo. Então, o uso dos planos também ajuda você a criar o sentido, né? Preste atenção também como o plano geral, ele consegue deixar com que você passeie o olhar pelo ambiente, né, pela sala onde ele está. Plano médio é quando você faz um recorte aqui na altura da barriga, né? Quer dizer, você se aproxima mais da pessoa. Ele é usado quando você quer buscar um pouco mais de intimidade ali. Ou seja, quando você deseja buscar, né, um pouco mais de intimidade ali no seu retrato. Se você se aproximar mais ainda, né, da pessoa que você está fotografando, você vai obter o que a gente chama de primeiro plano, que é um corte feito aqui na altura do peito. Ele mostra os ombros, né? E mostra a cabeça inteira, né, até os cabelos. Esse tipo de enquadramento, chamado de primeiro plano, ele vai ter uma função narrativa de mostrar também confiança, né, assim como o plano médio, mas mostrar também um pouco mais de intimidade. Quer dizer, quanto mais você se aproxima, né, maior vai ser seu nível aí de confiança e de intimidade no personagem, ali na figura que você está fotografando. Essa aqui é uma foto em primeiro plano, de autoria do Sebastião Salgado, né, um grande fotógrafo brasileiro. A gente vai falar mais dele aí durante o nosso curso. E essa outra foto aqui é de um aluno nosso, né, do William Bissoli, que enviou essa foto. É um retrato enquadrado em primeiro plano, e nesse caso ele deu uma pequena inclinada, né, no nível aí do retrato, dando um resultado muito interessante. A gente vai dar uma olhada agora num filme do Federico Fellini, que é meu diretor favorito. O filme é de 1960 e chama La Dolce Vita. Essa é uma cena maravilhosa, é uma das cenas que eu mais gosto, né, na história do cinema. E a gente vai dar uma olhada nessa cena, tentando observar como que ele manipula os planos, os enquadramentos, para obter o efeito desejado. Perceba que o diretor inicia a cena com um plano geral, né, para contextualizar o espectador onde está a personagem, que é a Fontana di Trevi, né, em Roma.
E ele corta ali pro Marcello Mastroianni, né? Que é o outro personagem que vai interagir com ela. Essa atriz, ela é a Anita Ekberg, uma atriz sueca, né? E nessa cena aí você tem uma dinâmica de aproximação romântica entre esses dois personagens, né? E como que o diretor constrói isso? Aproximando também os planos, né? Começando num plano geral, passando pelo plano médio e chegando até já num primeiro plano. Se você se aproximar ainda mais, né, da pessoa que você está fotografando, você vai obter um tipo de enquadramento que em retrato a gente chama de primeiríssimo plano ou então de close-up, né? Tanto em fotografia quanto em cinema, né? Ele vai fazer um recorte acima do ombro, né? Pode ser no pescoço, pode até ser no queixo, né? E ele pode também recortar aqui o topo da cabeça. O objetivo narrativo desse tipo de enquadramento em fotografia ou em cinema é você obter o máximo de intimidade ou então o máximo de tensão, né, na foto ou no plano que você quer obter. Você ainda tem mais um nível de profundidade, né, que é quando você enquadra partes do corpo, como por exemplo só a mão, ou só os pés, ou só um olho, né, ou só a boca. Esse tipo de enquadramento em retrato ou em cinema, a gente chama de plano detalhe. Ele é muito expressivo, né? Esse filme que a gente vai dar uma olhada é de um diretor italiano chamado Sergio Leone, né? Ele vai ser um expoente aí de um gênero cinematográfico chamado Western Spaghetti, que era o western, né, clássico norte-americano, mas com aquele olhar italiano, né? Não vou me aprofundar no gênero, não. O que eu quero que vocês prestem atenção são nos enquadramentos, né? Como o Sergio Leone utiliza o close-up e os planos detalhe de uma forma magnífica, né? Para conseguir o efeito que ele deseja na cena. O nome desse filme é Três Homens em Conflito, né? Essa é a cena final que os três homens vão se enfrentar, né? Perceba como ele usa o plano detalhe e o close-up bem fechado para criar uma tensão, né? Eu não vou deixar a cena inteira, não, tá? Assistam o filme. A gente vai observar algumas cenas clássicas, né, do cinema mundial aí e fazer uma rápida análise da construção fotográfica que o diretor fez nestas cenas. Aqui a gente tem um plano muito famoso, né? Um plano detalhe do vento levantando a saia da Marilyn Monroe, no filme O Pecado Mora ao Lado. Essa é uma cena muito famosa de um filme chamado O Iluminado, de Stanley Kubrick, né? O personagem do Jack Nicholson, ele está enlouquecido, ele quer pegar a personagem da Shelley Duvall, né? Para criar tensão, o diretor ele utiliza um plano médio, já evoluindo para um primeiro plano e um close-up, né? E logo depois um plano detalhe. Essa é uma das cenas mais clássicas da história do cinema, né? A gente está falando do filme Psicose, de Alfred Hitchcock, de 1960. Nessa cena, para criar o ápice de tensão, né? O diretor usa muito o close-up e os planos detalhe, né? Então você tem o plano detalhe da boca da mulher, da barriga da mulher, da mão com a faca, né? E dos pés da mulher. Tudo isso para criar tensão. Pessoal, isso é só uma introdução ao retrato, né? Tem coisas que a gente não falou aqui, como quando você move a câmera mais para baixo, né? Ou mais para cima, que são tipos de plano que a gente vai abordar em aulas futuras. Qual que é o exercício de vocês da semana? Primeiro, tirar um retrato utilizando um desses enquadramentos clássicos. Segundo, você vai assistir um filme, uma série que você goste e vai observar esses enquadramentos que o diretor usou, né? Esses tipos de plano para enquadrar as pessoas. Eu quero que você assista e identifique esses planos. Como bônus, eu vou analisar rapidamente uma cena de um filme chamado A Primeira Noite de um Homem. É um plano específico muito curto, mas eu acho esse plano genial do ponto de vista da construção, da composição mesmo, né? Esse é um filme de 1967, dirigido por Mike Nichols, e ele tem o Justin Hoffman
bem novinho aí, como vocês podem ver, né? Aproveitem aí. Got me into your house, you give me a drink, you put on music, now you start opening up your personal life to me and tell me your Esse husband enquadramento won't que ele usa, né, do Dustin Hoffman, o personagem do Dustin Hoffman, entre a perna, né, da Mrs. Robinson no enquadramento em janela é muito interessante. E cria o sentido da cena, né, quer dizer, tem a ver com o sentido da cena, porque a Mrs. Robinson está tentando seduzir, né, esse rapaz. Bom, muito obrigado e até a próxima.